Oi, pessoal. Meu nome é Beatriz Couto Mazelli, eu sou Partner Solution Manager na Vetex e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre o I/O. Dentro da Vetex, a gente tem dois tipos de tecnologia: a tecnologia que a gente chama de legado e a tecnologia do Vetex I/O, que é a nossa novidade de desenvolvimento. O Vetex I/O ele é uma plataforma de desenvolvimento, então ele permite qualquer lojista da Vetex construir aplicações dentro da Vetex para personalizar as suas lojas da melhor maneira possível, e ele torna a construção de lojas muito mais escalável para modelos globais, por exemplo. A plataforma do Vetex I/O ela é ágil, ela tem um baixo custo de desenvolvimento, então é possível entregar lojas de maneira muito mais rápida. A gente já teve clientes que construíram lojas em menos de uma semana. Ela é mais rápida, ela é mais performática, ela permite você customizar de maneira muito mais eficiente a renderização da loja, entre outras coisas que afetam diretamente a forma como o usuário interage com a loja, e ela é muito mais escalável. Então, você consegue compartilhar entre diferentes contas na Vetex o mesmo aplicativo e até mesmo para todo o ecossistema. Tudo no Vetex I/O é um app, ou seja, a ideia do Vetex I/O é que seja tão simples implementar uma loja quanto baixar um aplicativo no seu celular, né? Aqui a gente pode ver que a gente tem uma página de produto e basta instalar um aplicativo dentro do seu tema que você consegue botar um componente, né? No caso, esse daqui é o Shipping Simulator, que é um componente que serve para que na página de produto o usuário possa calcular os tipos de frete para aquele item. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso portal de documentações, que é a nossa Bíblia Sagrada do I/O, né? Onde vocês vão poder consultar todos os nossos materiais e como implementar alguma funcionalidade. Então, esse daqui é o nosso portal. Vocês têm um link direto aqui para acessar o portal. E aqui fica toda a nossa documentação. Qualquer dúvida que vocês venham ter durante alguma implementação de componente, vocês podem tirar por aqui. Vou falar um pouquinho sobre os principais diferenciais do Vetex I/O. Então, acho que o primeiro e uma das maiores vantagens é a criação de workspaces. Então, dentro do Vetex I/O é possível criar áreas de trabalho, e aí você vai ter o seu ambiente principal, que a gente chama de master, e os ambientes de desenvolvimento que você pode criar com o nome que você desejar, né? E esses ambientes de desenvolvimento, eles são ótimos para, de fato, implementar a loja. Ou seja, você vai trabalhar em um workspace, nada do que você está fazendo nesse workspace vai se refletir no master. Então, isso dá a possibilidade do desenvolvedor ficar mais livre, porque ele sabe que se alguma coisa der errado, ele tem sempre um lugar para teste, e isso não vai afetar em nada a loja que está em produção e que o usuário está vendo. E dentro disso, a gente tem dois ambientes de trabalho. A gente tem o que a gente chama de workspace de desenvolvimento, que é um workspace que, de fato, não tem nenhuma interação e ele não sobe, ele é só um ambiente de teste. A gente tem o workspace de production, que é um workspace que é feito para você fazer alguns ajustes finais e depois subir todo esse trabalho para o ambiente master da loja, ou seja, o ambiente final. O I/O ele permite você desenvolver localmente, ou seja, você vai quando você está com seu código linkado no workspace de desenvolvimento, você pode, no seu próprio computador, realizar as alterações e subir isso para a Vetex. A nossa nuvem ela vai permitir que vários desenvolvedores consigam interagir no mesmo aplicativo ao mesmo tempo, e, enfim, escalar isso para outras lojas de maneira muito fácil.
O ambiente local, como eu expliquei antes, é o próprio computador, né? Você vai desenvolver localmente, passar suas mudanças para a loja através da nossa nuvem. E quando isso sobe para o ambiente de produção, ele já está rodando dentro da nuvem da Vtex. Além disso, o Vtex I/O ele permite realizar teste AB nativo. O que é isso? O teste AB nativo ele é muito bom para validar o que gera a melhor conversão para o seu cliente. Ou seja, você pode criar um workspace de production e ter o ambiente principal e dividir como esses usuários eles vão interagir com esse site e com o Google Analytics, por exemplo, criar métricas para verificar qual a melhor versão, né? Aqui nesse exemplo, por exemplo, você pode alterar a cor de um botão e verificar qual que gera mais cliques. Um pouco sobre as tecnologias agora. A gente utiliza o Render, o React, como tecnologia para escrever os componentes. A gente tem o Tachyons, que é uma funcionalidade para utilizar a CSS de maneira mais rápida e simplificada. E a gente utiliza o GraphQL para captação de dados e toda a comunicação com o back-end. O Render ele é basicamente um fetching data, ou seja, ele vai armazenar todas essas informações e passar para os componentes que estão sendo renderizados no front da loja. Por onde começar a trabalhar no Vtex I/O? Então, acho que o comando principal é o Vtex Login, como você acessa pela linha de comando a sua account na Vtex. Então, nesse exemplo aqui, eu estou entrando numa loja chamada Mazelli, meu sobrenome, e se vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados para a nossa documentação lá no portal, sobre todos os comandos que existem dentro do Vtex I/O. Aqui eu vou apresentar só alguns. O Vtex Init, ele te passa vários tipos de aplicativos que existem dentro da Vtex para você usar de base no seu desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicativo em GraphQL, que faz essa comunicação com todo o nosso serviço de dados. A gente tem aqui um exemplo de Payment Provider, que seriam todos os aplicativos para gestão de pagamento, né, que vão aparecer no nosso checkout. A gente tem de admin, acho que esse daqui é o principal, que é o Store, que é o nosso Store Team, que vocês podem usar para desenvolver uma loja e não começar do zero de fato, já ter um framework ali. Esse daqui é o nosso admin e as principais configurações dentro dele. Então, a gente tem para o I/O o Pages, o Site Editor, o Styles e o Store. Aqui o Pages, ele basicamente vai guardar todas as rotas que existem na loja. Então, dentro dele você consegue falar qual template você quer que seja renderizado na frente da loja para uma URL específica. A gente tem toda a configuração de redirecionamentos. Então, qual URL, se um usuário acessar tal URL, você quer que ele seja redirecionado para outra, por exemplo. A gente tem o Site Editor, que é um dos grandes diferenciais, porque ele permite muito mais agilidade na operação. Então, dentro do Site Editor, você tem acesso aos blocos, e por esses blocos você pode customizar ali por uma interface super user-friendly, direto, por exemplo, banner de loja, cor de header. Isso facilita muito durante a operação, porque nem todo mundo que vai estar envolvido numa operação de um cliente vai ter o know-how de como fazer customizações via código. Aqui eu tenho uma alteração que eu fiz de exemplo, então eu troquei o texto desse bloco de rich text para Summer Test em vez de Summer. Esse daqui é a página de Styles, então aqui você consegue definir de maneira prática também, sem acessar o código, as cores principais da loja,
o tipo de letra que você deseja utilizar, e você pode baixar as letras direto que foram declaradas lá no código. Aqui a gente tem as configurações da loja, então essas daqui são as configurações principais, qual é o nome da loja, tags que vão estar no código, os robots, se a página vai ser indexada ou não, e um Fave Icon. Aqui nas configurações avançadas, vocês têm algumas configurações que vocês podem utilizar para melhorar a performance da loja. Então, essas daqui são as flags de performance e elas devem ser utilizadas com muito cuidado, normalmente em workspaces de production, para que vocês possam avaliar quais flags estão melhorando. Cada uma tem uma funcionalidade e a gente tem uma super documentação lá no portal de developers para ajudar vocês a trabalharem em cima disso. Essa daqui são as configurações de PWA. Então, por exemplo, o ícone que você quer que apareça quando alguém baixar o seu site, a gente tem isso nativo, e essas configurações deixam a sua loja muito mais parecida com um aplicativo de fato que você poderia baixar no celular, por exemplo. Os benefícios do Vertex.io. Então, a gente tem toda essa questão de performance e SEO que são otimizadas, a gente tem o desenvolvimento do próprio produto, né, que ele é feito de maneira muito mais fácil, segura, escalável, e um outro diferencial seria a busca inteligente, que eu vou apresentar um pouquinho mais lá na frente. Então, de performance e SEO, a gente tem o code splitting, ou seja, a sua página ela vai estar entregando exatamente o que é relevante para aquele usuário. E, enfim, a gente tem algumas camadas de cache para otimizar a entrega e melhorar a navegabilidade do usuário. A gente tem de Product Development, a gente tem componentes que podem ser estendidos, por exemplo. Então, a Vertex ela já tem uma grande variedade de componentes desenvolvidos pela própria Vertex, e a gente permite que qualquer lojista possa pegar esses componentes e utilizar de base. Todos os nossos códigos são open source, então vocês têm acesso a eles lá no GitHub da Vertex. O nome do GitHub é Vertex-Apps. E esses componentes eles podem ser estendidos utilizando o React e criando até novas funcionalidades a partir deles. Um pouquinho sobre a busca inteligente, que é a nossa busca que só funciona no I/O. Ela usa inteligência artificial. Então, por exemplo, uma das funcionalidades que ela apresenta é o autocomplete. Então, essa funcionalidade melhora bastante a navegabilidade do cliente. Então, ele pode procurar certos produtos e você já vai apresentar sugestões e imagens para facilitar a escolha do usuário direto na barra de busca. A gente pode também configurar relevância para o negócio do cliente. Então, como você quer que aquela busca entregue os melhores resultados para o seu cliente? Isso pode variar desde uma regra de negócio, se você quer apresentar os produtos que tiveram mais cliques, se você quer apresentar os produtos mais novos. Dessa forma, você consegue, com uma entrega de resultados inteligente, aumentar a conversão e tornar mais assertiva a busca quando o seu usuário navega na loja. Você pode promover resultados também, produtos específicos. Então, se o seu lojista tiver algum tipo de acordo comercial, por exemplo, com alguma marca específica, e você quiser priorizar essa certa marca quando algum usuário procurar por esse tipo de produto, isso também é possível na busca da IS. E esse é um dos grandes diferenciais, porque dentro da busca do portal, que é uma busca textual,
você não tem todas essas manipulações que podem ser feitas na busca. Ela entrega um resultado muito mais fechado, com apenas alguns ajustes de relevância para o seu usuário. Além disso, você pode configurar sinônimos e redirecionamentos. Então, um exemplo é iPhone para smartphone. Se você quiser entregar, quando o seu usuário procurar iPhone, o resultado para todos os smartphones e não somente os produtos dessa marca, você pode configurar sinônimos tanto unilaterais quanto bilaterais, ou seja, se você procurar iPhone, você vai só entregar o resultado de smartphone, mas smartphone não vai entregar o resultado de iPhone. E dessa mesma forma você pode fazer para valer para os dois. Além disso, a gente tem uma navegação super user-friendly, então toda a parte de filtros são customizáveis, você consegue definir exatamente o que você quer mostrar para o seu usuário, se você quer que ele possa filtrar por tamanho, cor, preço. E, além disso, você tem uma configuração de banners em buscas específicas. Então, às vezes, se uma pessoa digitar iPhone, você quer mostrar um banner para aquele tipo de busca específico, e isso na IS também é feito de maneira bem fácil. Além de que a gente tem uma indexação inteligente do conteúdo para o SEO da loja, então isso torna as nossas lojas no I/O muito mais relevantes. A gente não indexa, por exemplo, rotas de páginas que são apenas de buscas com filtros, a gente vai indexar as rotas que de fato importam para o SEO da loja.